Meus queridos, boa tarde. Agora sim, vamos começar. Como eu expliquei para vocês, quando se fala de Revolução Francesa, a gente não fala de uma noite em que a França fez uma revolução, nem de uma semana, nem de um mês, nem de um ano. O processo que os historiadores chamam de Revolução Francesa é um período de 10 anos. Vai de 1789 até 1799. E nós avançamos. Qual foi a minha primeira preocupação quando eu comecei a dar aula sobre a Revolução Francesa? Fazer com que meu estudante entenda que a Revolução Francesa tem inspiração. A Revolução Francesa não é fruto de uma revolta bestial, sem motivo, sem sentido, desprovida de ideologia. Na verdade, o que dá caldo e objetivo à Revolução Francesa? O pensamento iluminista. O movimento iluminista que não por acaso tem origem igualmente na França. Tudo bem até aqui, gente? Tentei deixar claro para vocês a composição da sociedade francesa. Uma monarquia absolutista, um rei mandava de maneira absoluta, vocês lembram disso? Um país agrícola, mas um país miserável, onde havia ainda relações de servidão. Expliquei para vocês que a composição da sociedade francesa era uma verdadeira panela de pressão. Como assim, professor? A França era formada por 3 estados. Primeiro estado, o clero, a igreja. Segundo estado, a nobreza, os grandes donos de terra. Tanto o clero quanto a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado, não trabalhavam, não pagavam impostos. Então, quem é que sustentava a vida de luxo da nobreza, as suas festas, e o luxo da igreja católica? Era o terceiro estado. Ele na verdade, compunha mais de 80% da população. Quem era esse terceiro estado que trabalhava, labutava, pagava impostos e sustentava 2 estados parasitas? O terceiro estado era composto, na maioria, por camponeses, por sans-culottes, que eram os pobres que moravam nas cidades, e uma fração do terceiro estado, nesse momento, quem era? Era a burguesia. Tudo bem, gente? Expliquei para vocês que crise econômica se abateu sobre a França. A situação já não era boa, nunca foi. Só que antes da Revolução acontecer, você teve crise de seca, você teve enchentes. Para um país que depende da agricultura, isso foi uma tragédia. Então, o povo que já vivia no miserê desgraçado, ele começa a morrer de fome. É quando o rei pressionado, ele chama o primeiro e o segundo estado e fala: ó, gente, vocês vão ter que pagar impostos aí, porque não está mais não tem mais condições. O que o terceiro estado, o primeiro e o segundo estado faz? Não, rei, vamos chamar a Assembleia dos Estados Gerais. Não esqueçam aquele critério de votação. Quando o primeiro e o segundo estado pedem para chamar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia há 175 anos, a ideia era clara: um voto por estado. Então, nessa reunião, na votação, sempre o clero e a nobreza votariam junto e o terceiro estado, se ferraria, correto? A reunião começou. Foram feitas eleições, membros do primeiro, segundo e terceiro estado com seus representantes participaram da Assembleia dos Estados Gerais no famoso Palácio de Versalhes. O que acontece? O critério de votação começou a dar problema. O primeiro e o segundo estado queriam um voto por estado, e o terceiro estado, ciente de que era a maioria, queria um voto por cabeça. Não houve um consenso. O rei decidiu. Ele ficou do lado do primeiro e do segundo estado. É nesse momento que efetivamente começa a Revolução Francesa. O terceiro estado fala não e ainda diz o seguinte: nós vamos escrever uma constituição para a França. Em outras palavras, você não vai ter mais poder absoluto, porque se a gente faz uma constituição, você vai ter que obedecer essa constituição, correto? O rei até tenta reprimir o terceiro estado, manda cercar o palácio, queria mandar invadir, mas a França explodiu. O povo francês foi às ruas, no campo, queimou castelo, degolou padre, tomou a Bastilha, que era um símbolo de poder do rei, e promulgou o documento, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Vocês lembram que eu expliquei para vocês? Um documento fundamental, por quê? Porque tira a população a condição de súdito e traz ela para a condição de cidadão. Tudo bem? Entretanto, eu falei para vocês que essa declaração, apesar de ser muito valiosa, ser um documento fundamental na história da humanidade, ele traz uma limitação terrível, uma contradição. Alguém nessa sala pode me lembrar que contradição a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão ela traz? Você quer falar, Maria? Por favor. Ela estava dando direito só aos homens e as mulheres não tinham direito nenhum.
Essa declaração de direito dos homens e do cidadão, na verdade, ela trazia a cidadania, mas para a fração masculina da sociedade. Vocês lembram disso? Inclusive eu expliquei a história da Olympe de Gouges. Vocês lembram disso? Uma mulher que defendia a abolição da escravização nas colônias francesas, defendia o divórcio, que era uma coisa que a igreja, nossa, tinha até raiva desse tipo de coisa, e no final ela acabou sendo decapitada, ela foi guilhotinada, né? Porque a Revolução Francesa era uma revolução, mas o feminismo era uma revolução que o mundo ainda não estava preparado. Infelizmente, eu não sei nem se está preparado até hoje. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Meus queridos, entendam o seguinte: a França está escrevendo uma Constituição, mas antes dela sair, eles divulgaram não só a Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão, mas uma lei que tem a ver com a igreja. A lei da igreja. O que dizia essa lei? A igreja perdia suas terras. Eu expliquei para vocês que antes da Revolução acontecer, a igreja católica ela tinha muitas terras na França. Ela perde as terras passam a pertencer ao Estado, ao governo. Outra coisa, a igreja que devia obediência apenas ao Vaticano, lá na Itália, o que essa lei determina? Que agora a igreja ela era submissa ao Estado, ao governo francês. Deu para entender? A igreja perdeu muito, gente. Perdeu terra e perdeu prestígio. Como a igreja reage a isso? Primeiro que muitos bispos eles vão fugir da França. E vão fugir com uma ideia muito clara. Uma ideia que até hoje ela repercute em quem defende muito a igualdade. Essa revolução é coisa do diabo. Uma revolução que toma a terra da igreja, uma revolução que questiona o sacro poder do rei, não pode ser uma revolução de Deus, é uma revolução demoníaca. Deu para entender? Então a Revolução Francesa, ela começa a ser perseguida politicamente, mas também do ponto de vista religioso. Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? E aí, finalmente, senhores, em 1791, a Constituição Francesa ficou pronta. Aqui eu quero que vocês entendam. A França não era uma monarquia absolutista? Ela deixa de ser. Quando a Constituição fica pronta, agora a França passa a ser o quê? Uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Uma monarquia que você ainda tem um rei, mas esse rei não tem mais poder absoluto. Por quê? Porque agora o poder do rei está submetido a uma Constituição. Deu para entender? Quero fazer uma pergunta, deixa eu ver quem vai responder para mim. Meu parceiro ali, né, que está na sala de aula, vai estar bastante à vontade nessa sala de aula. Bergonino? Como é seu nome, filho? Enzo, se você fosse o rei da França, você preferia estar mandando numa monarquia absolutista ou numa monarquia constitucional? Por que absolutista? Porque o poder... Vocês entenderam o raciocínio dele, gente? Vocês entenderam? Numa monarquia absolutista, gente, o poder do rei é total. Na constitucional, ele tem que obedecer uma constituição. Isso está claro para vocês? Tá ok. Essa constituição, meus amigos, ela vai trazer alguns elementos extremamente positivos para a França. Tem que reconhecer. Primeiro elemento, clero e nobreza perdem privilégios, vão ter que pagar impostos. Acabou aquele papo da igreja, da nobreza não pagar imposto, não trabalhar. Vão ter que gerar renda e vão ter que pagar impostos, beleza? Ótimo. Segundo elemento, apenas uma assembleia de deputados pode aprovar lei. Isso quer dizer na prática o seguinte: acabou o absolutismo. Agora são os deputados que podem aprovar as leis. Não é mais o rei que faz isso. Porque antes, eu tenho que insistir nisso. Antes, meus amigos, o rei ele não obedecia à lei, ele era a lei. Agora você vai ter deputados eleitos pelo povo. São esses deputados que vão criar e vão aprovar ou negar as leis. O rei vai ter que apenas obedecer. Assim como é hoje, gente. Mesmo num sistema republicano, funciona assim. O presidente ele não faz o que ele quer. Ele tem que escrever projetos e mandar para o Congresso. É o Congresso que vai aprovar ou não. Quem inventou isso? O Barão de Montesquieu, ministro. Não esqueçam disso. Tudo bem até aqui? Terceiro elemento, liberdade econômica. Não sei se vocês lembram, no antigo regime havia um sistema chamado mercantilismo.
Era o Estado que decidia o que você vendia, para quem você vendia, o preço que você vendia. Isso acabou. Liberdade econômica. Você tem dinheiro para empreender? Você vai empreender do jeito que você bem quiser. Deu para entender isso? Só que aqui, meus amigos, a vaca começa a ir pro brejo. Não é a vaca que você viu na rua, não. É outra vaca. A vaca começa a ir pro brejo por quê? Vocês lembram que o terceiro estado ele representava os camponeses, os sans-culottes e a burguesia? Nessa Constituição vai ter um pedacinho que vai puxar a sardinha para a burguesia. Sabe o que é? Voto censitário. Pela Constituição francesa, o voto na França passa a ser um voto censitário. Eu desafio o meu segundo F. Perdão. O meu segundo J, perdão. O que é voto censitário? Eu vou até tomar mais uma aguinha enquanto vocês pensam. Hã? Alguém falou alguma coisa? O que é voto censitário? Esse silêncio de vocês, ele me constrange. Opa! Alguém? Opa! Eu? Só pode invocar os primeiros? Quase isso. É isso. Só é que ele não explicou o mecanismo, mas é isso. Voto censitário é o voto que ele é condicionado à renda da pessoa. Então é claro que só vai quem votar? A burguesia. Meus amigos, vocês terem uma noção, com essa lei, 85% das pessoas na França não tinham direito de votar. Que nome que eles deram para quem podia votar? Cidadão ativo. 85% era cidadão inativo. Não tinham direito de votar. Gente, com uma lei como essa, quem são as pessoas que poderiam votar nessa França? A burguesia, aqueles que tinham... detalhe, mulher não vota, tá? Abra seu coração. A burguesia, eu duvido muito que eles também saíram com armas pelas ruas. Sabe que no primeiro momento a burguesia, sim, ela pegou em armas. Ela pegou, o povo como um todo foi pra rua, pegou em armas. Só que a hora de fazer as leis, a burguesia meio que jogou, puxou a sardinha pro próprio lado. E assim foi. Meus amigos, e aí para acabar, eles dividiram o poder na França de acordo com Montesquieu. Executivo, legislativo e judiciário. Pena que o Montesquieu, meus amigos, nessa altura do campeonato, ele já tinha partido dessa para melhor. Deu para entender? Aqui fica muito claro, gente, uma pergunta que vocês podem se deparar num vestibular. Quem, na verdade, controlava a monarquia constitucional na França? Tá ali, ó, controle, a burguesia, cara. Você tinha a figura do rei e tal, ele estava ali à frente, mas se você pegar o arranjo político dessa Constituição, o poder agora está na mão da burguesia. Deu para entender o que eu estou falando? Mesmo assim, eu pergunto para vocês, o rei francês gostou dessa Constituição? Gente, se eu tenho poder absoluto e eu perco o poder, eu vou gostar? O que o rei francês ele começa a fazer? Aqui eu comecei a segunda parte da aula. Daqui para frente não vai cair na prova, tá? Até a Constituição burguesa vai cair na prova, tudo bem? Vamos continuar. Meus amigos, o rei ele começa a conspirar. Alguém nessa sala sabe me dizer o que é conspirar? É tramar as escondidas. Que tipo de conspiração ele começa a fazer? Ele começa a fazer correspondência com reis da Europa. Rei da Áustria e rei da Prússia. Não confundam Prússia com Rússia, é diferente. Vocês sabem a diferença? Vocês sabem onde que é a Alemanha? O país chamado Alemanha? A Alemanha nasceu, na verdade, gente, em 1870, quase 100 anos depois da Revolução Francesa. O que era aquela região que nós chamamos hoje de Alemanha? Eram vários reinos, Bavária, Baviera, Prússia. Em 1870 esses reinos se uniram e formaram a Alemanha. Então aqui a conspiração era com o rei da Áustria e da Prússia. Qual era a ideia do rei da França, Áustria e Prússia? Formarem um grande exército, invadir a própria França, esmagar a revolução e restabelecer o quê? O absolutismo.
Quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, por que o rei da Áustria e da Prússia, eles gastaram dinheiro, homens, soldados, e eles se animaram e viram ajudar o rei da França? Porque essa revolução poderia influenciar outros países a também causar outra revolução. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar a esse comentário? Alguém acha que ela está errada? Meus cumprimentos, por favor. Você está coberta de razão. Senhores, vocês têm que entender a dimensão da Revolução Francesa. Todos os países da Europa eram monarquias absolutistas. E de repente o povo francês, ele emparelha o rei e fala assim: você vai obedecer uma constituição. Quando essa notícia se espalhou pela Europa, o que os outros reis da Europa sentiram? Medo. E se essa desgraça se espalhar e chegar no meu próprio país? Vocês já ouviram a teoria da maçã podre? Você tem um cesto de maçã, bonitas, vermelhinhas, brilhantes, e você percebe que uma das maçãs está apodrecendo. Você joga o cesto todo fora? Você joga o que fora? A Revolução Francesa era a maçã podre do mundo europeu. Deu para entender? Era um exemplo que não podia o quê? Se espalhar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Meus amigos, não teve jeito. O rei da Áustria e da Prússia, com o apoio do próprio rei francês, fizeram um grande exército e invadiram a França. E aí, olha o que acontece. A burguesia não tinha puxado a sardinha para o seu lado. Nesse momento, o povo é chamado de novo. Vamos defender agora é a nossa! Vamos defender a nossa revolução. Aqui a gente precisa entender. É claro, gente, que a burguesia puxou a sardinha para o lado. Mas o que era melhor? Do jeito que estava ou como era antes? Com absolutismo? Com o rei com poder absoluto? Exatamente. Aí você está certo. É isso mesmo, Luiz. Eu acho que os dois são ruins. Sim, mas qual é o menos ruim? Para mim, os dois A monarquia absolutista, em que a igreja mandava em tudo, você não tinha liberdade nenhuma. É que você está falando do ponto de vista feminino, né, filha? Não é isso? Também. Mas assim, eu vou dizer como o povo francês pensou. O povo francês pegou em armas, de novo. Mulheres, homens, camponeses, sansculotes, a burguesia, todo mundo pegou em armas. Por quê? Porque agora tocou num sentimento, gente, que ele é profundo. Uma coisa é você ser oprimida por pessoas do seu próprio país. Outra coisa é você ser oprimido por gente de... Por exemplo, o governo brasileiro é um lixo, certo? Mas de repente a Argentina entra na nossa fronteira dominando tudo. Batendo, matando, estuprando mulheres. E o governo chama: gente, vamos lutar pelo Brasil. Não, você vai fazer isso não porque você ama o seu governo. Mas por que você vai fazer isso? Vai bater o nacional é o meu país. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? E aí o que acontece? O povo, ele vai para cima dos invasores. E vou falar mais. O povo derrota os invasores. O exército invasor, ele é reprimido. É claro que nesse momento, gente, eu vou falar daqui a pouco, alguns líderes começam a se projetar. Alguns grupos começam a ficar claro que eles têm o poder de mobilizar o povo. Deu para entender? Mas agora nós temos um problema. Invadiram os aposentos do rei francês. E dentro dos cofres descobriram cartas que ele trocava com o rei da Áustria e da Prússia. O rei vai ser acusado de trair, porque não é acusado, ele traiu mesmo. Gente, um rei que ele manda invadir o próprio país, ele é o quê? É traidor, velho, não tem papo. Deu para entender o que eu estou falando? Nesse momento, gente, o rei, ele é preso. Não preso numa cadeia, ele é impedido de sair do palácio. Deu para entender o que eu estou falando? E aí, o que os franceses, eles vão fazer? Eles vão eleger agora um novo grupo de deputados. Há uma eleição na França e é eleito um grupo de 750 deputados. Nome disso: Convenção Nacional.
deputados eleitos. Deu para entender o que eu estou falando? Meus amigos, esses deputados eleitos, eles se dividiam em 3 grupos. 3 grupos. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou explicar, porque eu vou explicar para vocês o nascimento de 3 palavras que todo mundo aqui ouve até exaustão e poucos sabem o significado. 3 grupos. O primeiro grupo, da região da Gironda, os girondinos. Quem eram os girondinos? Deputados que representavam o quê? A alta burguesia. Gente, os girondinos, eles eram de uma região... vamos ligar esse ventilador aí, ficou calor. Pode ligar aí, filha? Liga aí. Esses deputados, meus amigos, eles eram de uma região chamada Gironda. Essa região existe até hoje. Vocês sabem o que a Gironda ela produz até hoje? Os vinhos mais caros do planeta Terra. Então percebam, é a alta burguesia. Mas o que defendia os girondinos? Olha o papo interessante. Os girondinos, eles defendiam a revolução, a liberdade, o direito de falar, o direito de comercializar porque eles queriam. Mas até aí que eles queriam a revolução. Quando falasse, vamos dar terra para o povo, ela já dava um passo para trás. Então o que acontece? Os girondinos defendiam uma revolução light, uma revolução meia boca, uma revolução que não atrapalhasse o quê? O seu próprio bolso. Deu para entender? Mas havia um outro grupo, mais radical, sangue no zóio. É o mesmo grupo que quando a França foi invadida, ela conseguiu mobilizar o povo. Então eles eram representantes de quem? Do povo. Era o grupo mais forte nessa época e havia o medo de outra invasão. O nome desse grupo, os jacobinos. Eles queriam uma revolução radical. Distribuição de terra para o povo, melhores condições de vida. Eles queriam realmente uma revolução radical. Eu vou usar uma palavra que vocês conhecem. Os girondinos queriam uma revolução Nutella. Os jacobinos uma revolução raiz. Deu para entender a diferença? Alguma dúvida? E havia um terceiro grupo, a planície. Eram burgueses também. A planície era esperta. Quando a discussão estava indo para o lado dos jacobinos, eles apoiavam os jacobinos. Quando a discussão ia para o lado dos girondinos, eles iam com quem estava ganhando. Deu para entender? Agora presta bem atenção no que eu vou dizer. Dentro dessa convenção nacional havia uma sala imensa. Do lado direito sentaram os girondinos. Do lado esquerdo, os jacobinos. É aí que nasceu 2 ideias que vocês ouvem até hoje: a esquerda e a direita. Deu para entender o que eu estou explicando? É claro que hoje em dia essas palavras perderam o significado, é uma outra conotação, mas originalmente, de onde saiu o conceito de direita e de esquerda no mundo contemporâneo, no mundo moderno? Foi na Convenção Francesa. Os mais radicais que queriam uma revolução mais radical ficaram conhecidos como grupo da esquerda. Os grupos que queriam uma revolução mais conservadora, o grupo da direita. E a planície é o grupo do centro. Até hoje esses termos, eles são populares no mundo. Alguma dúvida sobre o que o senhor Edvan está falando, senhores? Alguma dúvida? O fato é o seguinte: em 1793, o que essa convenção decidiu? Vamos fazer uma nova Constituição. Percebam que é a segunda Constituição. Uma foi em 1791, que é a Revolução Burguesa, a Constituição Burguesa. Agora nós vamos ter uma segunda Constituição. Eu vou cantar a bola para vocês, dá um spoiler. Você vai ter uma terceira Constituição em 1795, não está ainda aí. Dessas 3 Constituições, qual foi a mais radical? Foi essa de 93. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? É a Constituição que vai garantir o quê? Olha só, a liberdade política, econômica e religiosa. É uma Constituição que vai garantir segurança para as pessoas. Ninguém pode te tocar se você não permitir. Deu para entender? Vai garantir assistência pública. O que é isso? Se algum membro do governo te incomodar e você se sentir prejudicado, você pode ir num tribunal e denunciar o próprio governo.
Deu para entender o que eu estou falando? Terceiro elemento, voto ou sufrágio universal. Todo mundo pode votar. Fala alto, menos as mulheres. Foi uma Constituição, foi uma Constituição muito radical, a mais avançada para a época, mas mesmo assim, gente, era a França do século XVIII, machista até então. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Mas uma outra questão estava colocada. Nós temos um rei preso, um rei traidor, um rei que precisa ser o quê? Julgado. E aqui a gente vai notar a diferença entre ser um jacobino e um girondino. O rei, ele vai ser julgado, ninguém discutia isso, o julgamento começa. Por tudo que eu expliquei, eu vou dar a letra para vocês, aquela resposta. Um grupo defendia, mano, ele merece ser preso, mas não precisa matar, isso também não. E outro grupo dizia, passa a régua. Por tudo que eu expliquei, quem é que defendia poupar o rei? Fala? E quem defendia, mano, passa a régua? Quem tinha mais moral junto ao povo depois da invasão? Então aconteceu, no dia 21 de janeiro, o rei Luís XVI, ele foi guilhotinado. Deu para entender o que eu estou falando? Foi uma puta revolução, mas isso vai trazer consequências. Meus amigos, se os reis absolutistas da Europa já ficaram com medo de uma constituição, imagina quando a notícia que o rei Luís XVI ele foi decapitado. Quando essa notícia se espalhou pela Europa, qual foi o sentimento? Medo. Precisamos invadir a França, porque agora a repercussão foi muito negativa, gente. Vocês têm uma noção? A própria Inglaterra, e olha que a Inglaterra não era uma monarquia absolutista, era uma monarquia parlamentar. Já tinha aquele papo do parlamento, o rei era mais ali, não tinha tanto poder. Mesmo o rei da Inglaterra ficou com medo. E aí o que acontece? Não parava de chegar boatos que a França mais uma vez seria invadida. Nesse momento, com esse medo todo, os girondinos eles recuaram. Medo. E quem assumiu o poder na França? Os jacobinos. Detalhe, por que os girondinos aceitaram isso? Porque eles sabiam que os jacobinos era a única força que podia chamar o povo se o pau fechasse. Então assim, não é que os girondinos deixaram, eles toleravam nesse momento de ameaça. Deu para entender? E aí, meus amigos, os jacobinos assumem o poder. Vão ficar de 93 a 94. Quem era o líder dos jacobinos, portanto o líder da França? Robespierre. Era um advogado radical. O que eu posso dizer para vocês sobre a ditadura jacobina? Foi o período mais radical da Revolução Francesa. Foi quando o pau fechou de verdade. Sabe por quê? Primeira coisa que o Robespierre e os jacobinos criaram. Criaram um comitê de salvação pública. O que é isso? Os jacobinos controlavam o exército e a política. Gente, era necessário? Talvez. Mas era ditadura? Era. Os jacobinos eles vão se colocar como uma ditadura. Vão criar uma segunda coisa. Essa vai ser radical. O Tribunal Revolucionário. O que é isso? Qualquer pessoa que ousasse falar qualquer coisa contra a revolução ou criticar os líderes seria guilho. Se você fosse numa feira e dissesse mais ou menos assim: nossa, mas como tá caro o preço aqui do feijão? Tá falando mal da revolução, minha senhora? Guilhotina. Meus amigos, nesses 2 anos, eu vou colocar números para vocês. Nesses 2 anos, eles mataram 50 mil pessoas na França. Isso quer dizer que todo santo dia a guilhotina, não tinha um dia que a guilhotina não parava. Deu para entender? Então percebam, os jacobinos impuseram uma ditadura, cara.
Eles mataram gente pra caramba. Qual era a desculpa? Precisamos salvar a revolução e a revolução está em perigo. Então nós precisamos impor uma ditadura. Deu para entender? Sabe qual é o nome que deram para esse período? Terror. Nos livros de história, a ditadura jacobina é conhecida como o terror. Se eu estivesse na França, eu teria medo. Jornalista podia falar mal do governo? As pessoas podiam se colocar contra o governo? Tá, mas vamos para o outro lado da força. Quais foram as medidas que esse governo tomou? Primeiro, ele pegou terras. Lembra aquelas terras que foram confiscadas da igreja e da nobreza? Deu para os camponeses. Deu as terras para os camponeses. Segundo elemento, mandou criar escolas primárias em toda a França. Lembrem que isso é uma ideia iluminista. A razão, a instrução para libertar o povo. É estranho falar isso. A ditadura que estava matando as pessoas estava criando escola e dando terra para o povo. Deu para entender a contradição? É uma contradição, não é? Mas é o que estava acontecendo. Tudo bem, senhores? Outra coisa importante. Na França, os preços eles estavam aumentando demais. Pergunta para vocês, qual que é o nome do fenômeno econômico em que os preços... A inflação estava aumentando. O que o governo jacobino fez? Mandou tabelar os preços dos primeiros gêneros. O que é tabelar? Você não pode vender o trigo acima de tal valor. Você não pode vender o feijão acima de tal valor. Então percebam, os mesmos jacobinos que estavam botando o terror de um lado, eles estavam tomando medidas em benefício do povo. Deu para entender? Eu pergunto, os girondinos estavam gostando disso? A burguesia estava gostando disso? Mas por enquanto eu ainda tolerava. Só que passou o ano de 93, ninguém invadiu a França. No ano de 94, sabe aquele medo da invasão? Ele começou a se dissipar, ele começou a diminuir. Foi o momento em que os girondinos começam a se articular. E aí o que eles vão fazer? Eles vão derrubar os jacobinos do poder e vão guilhotinar o próprio Robespierre. Revolução é louca, parça. O próprio Robespierre, que mandou guilhotinar 50 mil pessoas, ele também foi guilhotinado. Deu para entender o que eu estou falando? Eu não coloquei na lousa, mas eu faço questão de continuar explicando. Depois eu ponho na lousa, pode ser? Quando os jacobinos saíram do poder, meus amigos, quem assumiu o poder na França? Um governo chamado diretório. Alguns diretores. Deu para entender? Quem eram esses diretores? A alta burguesia. A alta burguesia, ela vai mais uma vez chegar ao poder. Primeira coisa que eles vão fazer, uma nova constituição. Essa constituição, meus amigos, ela vai impor alguns retrocessos. Por exemplo, o voto censitário, só quem pode pagar, ele vai voltar para a França. Deu para entender o que eu estou falando? Mas ele mantém algumas coisas, por exemplo, a questão da educação, a questão da distribuição de terras, eles não... Sabe por que não? Porque eles também não queriam mais inflamar o povo. Eles queriam... Naquele momento, qual que era o discurso da burguesia? Sabe qual era o discurso? Gente, chega de revolução, chega de sangue, o povo quer paz. Então eles vão manter a distribuição de terra, escolas, mas o voto passa a ser o quê? Censitário. A burguesia passa a ter o poder novamente. Deu para entender? Acabou a revolução? Não. Sabe por quê? Antigos monarquistas queriam restabelecer o absolutismo. Professor, mas não mataram o rei? Mas o rei tinha um sobrinho. Se fosse restabelecido, ele tinha direito ao trono. Deu para entender? E os jacobinos, eles também queriam tomar o poder. O que começa a acontecer? Essa burguesia, ela começa a perceber que o poder começava a vazar entre os dedos de novo. E a burguesia não queria que isso acontecesse. Qual foi a ideia? Precisamos de alguém para pôr ordem na casa. Mas olha o papo da burguesia. Olha como a burguesia era inteligente. Ela pensou assim: nós precisamos colocar no poder alguém que o povo ame, que o povo obedeça, que o povo admire. Mas essa pessoa tem que ser uma marionete na nossa mão. Mais ou menos assim.
eu domino essa sala. Só que essa sala não gosta de mim, quer me derrubar. Só que essa sala te ama. O que eu vou fazer? Eu vou te colocar no poder, você vai controlar a sala, mas quem vai te dominar nos bastidores sou eu. Deu para entender? Eu saio do poder, mas não saio de verdade. Deu para entender? Mas havia essa pessoa? Havia um jovem general que na época da invasão tinha se destacado muito. O cara, na verdade, era considerado um gênio militar. Ele era novo, tinha 30 anos. Nome desse cara, Napoleão Bonaparte. E a burguesia, ela dá um golpe nela mesma e entrega o poder para quem? Para Napoleão. É a subida de Napoleão Bonaparte ao poder. Deu para entender? Então, Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder, ele era um gênio militar. Ele era considerado um herói na França. Mas quem abre as portas para que ele chegue no poder? A alta burguesia, porque não queria mais perder o poder. Deu para entender? Só que a alta burguesia errou numa única coisa. Eles acharam que Napoleão Bonaparte ele seria uma marionete. Eles erraram redondamente. Tinha vontade própria, projeto próprio. Napoleão, eu já li a biografia de Napoleão Bonaparte. Tem uma frase que eu nunca vou esquecer. A frase diz mais ou menos o seguinte: todo homem ou toda pessoa tem seus vícios. Ou ele é viciado em mulher, em jogo, em dinheiro. Napoleão Bonaparte não era viciado em nada disso. Ele era viciado em uma coisa: poder. Ele não se importava com o luxo, ele não se importava com a grana, mas ele queria ser obedecido. Então ele tinha um projeto próprio para a França. Nossa próxima aula nós vamos entrar na era napoleônica, que inclusive vai influenciar a história do Brasil. Não esqueçam, a família real portuguesa fugiu para a colônia Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Abriu as portas para a independência do Brasil, mas isso é uma outra história. Obrigado, gente. Vocês não têm noção de quanto vocês me deixam feliz. Não tem noção. Obrigado. Você sabia que o Napoleão também era machista? Não é certo que o Napoleão era